vento frio cortava a pele e as árvores da floresta de Redwood balançavam pesadamente, criando um som que mais parecia um lamento. Noah, um fotógrafo especializado em natureza, estava determinado a registrar algo que jamais havia sido capturado antes. Uma prova concreta da existência do Pé Grande, a lenda que assombrava aquela região há séculos. Ele sabia que a floresta guardava segredos sombrios, mas a adrenalina e a curiosidade o consumiam, e cada passo que dava o levava mais fundo, em direção ao desconhecido. Era inverno, e embora fosse dia, o céu estava coberto por nuvens escuras que deixavam o ambiente com uma penumbra constante. Noah seguia o rastro de pegadas incomuns que surgiam na lama após uma forte chuva. As marcas eram enormes, de 5 dedos, e pareciam ter sido deixadas por algo ou alguém de tamanho descomunal. Ele não sabia exatamente o que esperar, mas sabia que a sensação de ser observado era real. Algo o acompanhava entre as árvores, movendo-se rápido e, ao mesmo tempo, silenciosamente. De repente, ele ouviu um estalo, como o som de galhos quebrando sob um peso tremendo. Noah parou. Seu coração começou a bater mais rápido, cada batida mais forte, mais audível, quase como um tambor em meio à floresta. Ele segurou a câmera com as mãos trêmulas e se virou, mirando em direção ao som. As árvores ali eram altas e grossas, mas entre duas delas, ele conseguiu ver uma sombra enorme. O coração de Noah parou por um segundo, quando ele percebeu o brilho de 2 olhos amarelados e penetrantes, o encarando no meio da escuridão. Os olhos permaneceram fixos nele por alguns segundos, antes de desaparecerem nas sombras, como se fossem um truque de sua mente. Mas Noah sabia o que tinha visto. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Mas cada vez que olhava para o espaço entre as árvores, tinha a impressão de que as sombras se moviam, acompanhando seus movimentos. Decidido a não fugir, ele seguiu adiante tentando capturar imagens, mas tudo o que conseguia registrar eram sombras distorcidas e galhos quebrados. Em certo ponto, Noah percebeu que havia perdido as pegadas. Ele olhou ao redor, sentindo-se completamente desorientado, como se a floresta estivesse brincando com ele. Mas então um cheiro insuportável atingiu suas narinas, algo entre carne apodrecida e mofo. Ele quase vomitou, mas continuou a caminhar, tentando localizar a origem daquele odor horrendo. Quanto mais ele avançava, mais forte o cheiro ficava. Ao se aproximar de uma clareira, Noah congelou. Diante dele, havia o que parecia uma pilha de animais mortos, todos dispostos de forma bizarra. Havia ossos expostos e marcas de unhas afiadas na carne, como se algo gigantesco tivesse rasgado aquelas criaturas com um prazer macabro. E bem no topo da pilha estava uma árvore marcada com um arranhão profundo, uma assinatura assustadora que indicava: ele estava no território do Pé Grande. O medo já tomava conta de cada célula de seu corpo, mas a curiosidade era maior. Noah ergueu a câmera e começou a fotografar o cenário, ainda que mal conseguisse segurar o equipamento com as mãos trêmulas. Foi então que ele ouviu um som baixo e gutural, quase como um rosnado, vindo da escuridão atrás dele. Lentamente ele se virou e viu uma figura gigantesca, muito maior do que qualquer humano, espreitando-o por entre as árvores. Noah começou a recuar, mas a cada passo que ele dava, o Pé Grande o seguia, ainda que permanecendo nas sombras. Com o pouco de luz que havia, Noah conseguia ver apenas flashes da criatura. Um braço coberto de pelos grossos, dentes grandes e afiados refletindo a luz esparsa, e olhos que pareciam pulsar em um tom de amarelo infernal. E foi nesse momento que ele percebeu que a lenda sobre o Pé Grande não era só uma história. Aquilo que o seguia não era apenas uma criatura, mas uma entidade antiga, guardiã da floresta, algo que não deveria ser perturbado. De repente, Noah tropeçou e caiu. Ao tentar se levantar,
Viu que suas pernas estavam trêmulas demais para sustentá-lo. Ele olhou para trás e percebeu que o pé grande agora estava parado, observando-o atentamente, como se estivesse decidindo o que fazer. O rosnado se intensificou e Noah sentiu o chão vibrar com a proximidade daquela entidade. A câmera de Noah piscava, indicando que estava com pouca bateria, e ele soube que precisava registrar aquele momento, mesmo que fosse o último. Mas ao levantar a câmera, o pé grande deu um passo à frente, revelando-se mais na penumbra. Ele tinha feições quase humanas, mas era coberto de cicatrizes e marcas que lembravam antigos ferimentos de batalha. A criatura o encarou fixamente, e Noah sentiu como se a própria floresta o estivesse julgando. Naquele instante, ele sentiu um medo paralisante, a certeza de que o pé grande não o deixaria sair dali. Ele tentou recuar, mas ao dar um passo para trás, a criatura avançou mais um passo, ficando ainda mais próxima. A respiração de Noah ficou pesada e rápida. Ele sentia o ar frio entrando e saindo de seus pulmões com força, mas a cada inspiração, sentia o cheiro de morte ao seu redor. Em uma fração de segundo, a câmera finalmente morreu, deixando Noah na escuridão total, frente a frente com a criatura. A escuridão se fechava ao redor de Noah como uma mortalha. Ele estava paralisado diante do pé grande, mas percebeu que algo ainda mais perturbador o envolvia. Não era apenas o monstro em sua frente, mas a floresta inteira, que parecia vibrar, emitir sons e sussurros ininteligíveis. As árvores pareciam vivas, e o vento, que antes soava como um lamento, agora se transformava em uma série de palavras baixas e ameaçadoras, como se fossem vozes chamando por ele, acusando-o. Noah deu um passo para trás, e um sussurro baixo, quase incompreensível, reverberou ao seu redor. Você não deveria estar aqui. Aquela voz, misturada ao rosnado do pé grande, o fez estremecer. A entidade diante dele o observava sem pestanejar, e seus olhos amarelados pareciam conter séculos de raiva e sofrimento. Noah sabia, em um nível primitivo e profundo, que algo muito mais antigo do que ele o havia percebido, e agora o mantinha ali, indefeso e vulnerável. De repente, uma luz fraca atravessou a neblina. Noah se virou para a origem do brilho e viu o que parecia ser uma lanterna distante. Por um momento, seu coração se encheu de esperança. Ele não estava sozinho. Talvez fosse um guarda florestal ou algum outro aventureiro que poderia ajudá-lo a escapar daquele pesadelo. Ele gritou por socorro, mas sua voz ecoou na floresta sem resposta. Quando olhou novamente, a luz desapareceu. Ele estava sozinho de novo, cercado pelo breu e pela presença sinistra daquela entidade. O pé grande se moveu, fazendo o chão tremer levemente. Noah podia ouvir o rosnado reverberando, e ele percebeu que a criatura se aproximava, cada passo mais pesado, cada respiração mais profunda e ameaçadora. Noah se perguntou se aquela entidade realmente desejava atacá-lo, mas algo no olhar da criatura sugeria que ela queria algo mais. Talvez estivesse guardando algo, um segredo proibido, e ele, por puro azar ou curiosidade, havia se tornado parte daquilo. Do nada, as vozes na floresta aumentaram, como se a própria natureza estivesse gritando para ele. Então, ele entendeu. O pé grande não era uma simples criatura, mas sim um guardião, um espírito ancestral que protegiam as florestas de humanos como ele. Pessoas que ousavam ir além dos limites, perturbar o equilíbrio. Em um sussurro aterrador, as vozes da floresta pareciam dizer: todos que entram não voltam, todos que vêm não falam. Noah tentou manter a calma, mas suas pernas cederam, e ele caiu de joelhos. A criatura parou a poucos metros dele, os olhos fixos, mas sem atacar. Parecia que a própria floresta estava prendendo a respiração,
como se aguardasse a próxima decisão de Noah. Ele sentiu que naquele momento estava sendo julgado por algo maior, algo que transcendia qualquer lógica humana. De repente, uma brisa fria passou por ele, carregando um som que o fez congelar. Era o som de vozes humanas. Vozes que pediam socorro, sussurravam palavras de desespero e que ecoavam agonizantes, como se estivessem presas na própria neblina. Noah ouviu nomes sendo chamados, frases partidas, sussurros de terror. Ele percebeu, horrorizado, que aquelas eram as vozes das vítimas da floresta, de pessoas que tinham desaparecido ao longo dos anos e que ninguém jamais encontrou. Uma dessas vozes soou mais clara, uma voz feminina, suave e quebrada, como se estivesse a seu lado. Você também será um deles. Noah virou a cabeça bruscamente e a viu. Uma mulher pálida e esquelética, com olhos vazios e uma expressão de tristeza profunda, o encarando por entre as árvores. Ela estendeu a mão em sua direção, com um gesto silencioso e lento, como se estivesse convidando-o a seguir com ela. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. No entanto, Noah sentiu as palavras em sua mente. Venha, é o único caminho. A visão o fez cambalear, mas ele percebeu que, à medida que a criatura pé grande se aproximava, as figuras espectrais ao redor aumentavam. Pareciam antigos aventureiros, guardas florestais, jovens e velhos, todos os que haviam pisado naquela floresta, todos presos em um ciclo de terror sem fim. Cada um deles trazia uma expressão de terror eterno no rosto. Sentindo-se cercado, Noah olhou uma última vez para a câmera, que ainda segurava, agora morta, em suas mãos. Ele sabia que qualquer registro que tivesse feito não significava nada. Ninguém jamais encontraria aquelas imagens, e ninguém jamais saberia o que aconteceu com ele. A criatura pé grande deu mais um passo à frente, e Noah percebeu que aquele era o fim de sua jornada. Ele havia ultrapassado os limites, desrespeitado as antigas regras da floresta. Mas antes que a escuridão o tomasse completamente, ele olhou uma última vez para o pé grande e viu uma profunda tristeza em seus olhos, como se de alguma forma a criatura não quisesse fazer aquilo, como se ele próprio estivesse preso em um ciclo, guardando a floresta como uma maldição que jamais o deixaria livre. Os dias passaram e ninguém ouviu mais falar de Noah. Sua ausência logo se tornou apenas mais um ponto na lista de desaparecimentos na floresta de Redwood. Equipes de busca foram enviadas, amigos e familiares tentaram desvendar o mistério. Mas tudo o que encontraram foram galhos quebrados e algumas pegadas que desapareciam sem explicação no solo. Para os investigadores, Noah era mais um aventureiro que havia se perdido. Mas para a floresta, ele se tornara algo a mais. Uma década se passou e lendas sobre o desaparecimento de Noah inspiraram jovens e curiosos a aventurarem-se na floresta, em busca de respostas, caçando o que muitos chamavam de o mistério do guardião da floresta. Mas poucos voltavam. Aqueles que voltavam traziam consigo histórias vagas, que beiravam o impossível. Alguns falavam sobre sombras que os seguiam, sussurros que chamavam seus nomes, e uma sensação perturbadora de estar sendo observado por uma entidade ancestral. Em uma dessas incursões, um grupo de jovens campistas decidiu se aventurar pela floresta durante a noite, na esperança de capturar qualquer indício do pé grande. Entre risos nervosos e trocas de olhares apreensivos, eles começaram a explorar a escuridão, armados com câmeras e lanternas. Mal sabiam que haviam cruzado a linha invisível que separava o mundo dos vivos do domínio da lenda. O líder do grupo, um rapaz chamado Léo, sentiu uma presença se aproximar ao ouvir um estalo alto atrás de si. Quando se virou, sua lanterna iluminou para um par de olhos amarelados que o observavam à distância. Era o pé grande. Mas antes que Léo pudesse correr ou gritar,
Uma figura espectral surgiu entre ele e a criatura, uma figura esquelética, familiar. Era Noah. Noé agora era parte da floresta, uma sombra destinada a proteger seu segredo ao lado do Pé Grande, um guardião eterno de um território que não pertencia ao mundo humano. Seus olhos, antes cheios de curiosidade e medo, agora refletiam a mesma tristeza profunda que ele havia visto na criatura anos antes. Ele olhou para Léo e seu grupo com uma expressão de advertência, como se estivesse tentando impedir que eles seguissem adiante, como se soubesse que suas vidas agora pendiam por um fio. As vozes ao redor dos jovens aumentaram, cada vez mais ameaçadoras, enquanto Noah, agora uma sombra entre os espectros da floresta, estendeu a mão em um último aviso mudo, um sinal desesperado para que recuassem. Mas era tarde demais. A floresta já havia escolhido suas próximas vítimas. Os olhos do Pé Grande brilharam uma última vez, e a escuridão envolveu os jovens. Um grito foi abafado pela neblina espessa, e o silêncio logo tomou conta de tudo novamente. Até hoje, ninguém sabe o que realmente acontece na floresta de Redwood. Algumas poucas testemunhas juram ter visto o espectro de um homem vagando entre as árvores, sempre ao lado de uma criatura colossal de olhos amarelados. Aqueles que ousam ir além das trilhas seguras, às vezes encontram pegadas gigantes e galhos quebrados, mas raramente encontram o caminho de volta. A cada novo desaparecimento, o vento na floresta parece lamentar mais alto, como se guardasse todos os segredos daqueles que se perderam em suas profundezas. Noah, agora parte da lenda, continua a vigiar em silêncio ao lado do Pé Grande, ambos prisioneiros de uma maldição eterna, protetores de uma floresta que não pertence aos vivos. A floresta de Redwood, dizem, é um lugar onde o tempo e o espaço se distorcem, onde o passado e o presente se fundem e onde os vivos e os mortos coexistem em um pacto sombrio, guardado por duas figuras silenciosas que ecoam no vento como um aviso aos curiosos. Não perturbe o domínio dos antigos, ou a floresta fará de você parte dela.